E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde. Não sei se vocês já observaram que os animais da natureza, as plantas, os fungos, eles parecem que sempre fazem as suas respectivas atividades diárias no mesmo horário. Então, a gente observa que um animal parece que ele sempre come no mesmo horário, sempre dorme no mesmo horário, sempre tem a liberação de certos hormônios no mesmo horário. Então, parece que ele segue sempre um reloginho, né? Um padrão. Isso acontece com as plantas, isso acontece com os fungos, enfim, isso acontece com todos os seres vivos. E aí você pode falar, Felipe, eu já percebi isso mesmo. Parece que eles têm um padrão que eles seguem à risca todos os dias. Mas a gente, Felipe, nós seres humanos somos muito mais evoluídos, né? A gente não tem um horário certo para fazer as coisas, a gente pode fazer a hora que quiser. Então, não é muito bem assim. A gente também tem um relógio biológico interno. A gente denominou esse relógio biológico interno de ciclo circadiano. Prova de que esse relógio existe nos seres humanos é que se a gente pegar um ser humano e colocar ele num lugar totalmente isolado, então sem referência de tempo, sem janela para ver luminosidade ou sem relógio, enfim, literalmente sem nenhuma referência de tempo, a gente vai perceber que as suas atividades diárias, desde sono, desde alimentação, enfim, elas vão seguir um padrão. Então, se a gente pegar esse ser humano, colocar num ambiente isolado, a gente vai perceber que ele vai dormir mais ou menos por volta de 9, 9h30, vai ter o sono profundo por volta de 2 da manhã. Depois disso, por volta de 5h30, 6 ele vai acordar, vai ter o pico de cortisol, a melatonina vai começar a cair. Por volta de 11h30, meio-dia, ele tem o melhor horário de performance mental, então esse é o melhor horário para resolver problemas que envolvem grande atividade cognitiva, vamos colocar assim. Por volta de 2, 3 da tarde, ele tem uma queda no seu estado de alerta, então é aquele momento que dá aquele soninho. Acredite, esse soninho ele é natural, o soninho da tarde ele é natural do ponto de vista do ciclo circadiano, do nosso relógio biológico interno. E aí depois, por volta de 4h30, 5, é o melhor horário para performance física. Então, o melhor horário para fazer alguma atividade física. Então, é o horário que a gente pode melhorar nossos recordes, vamos colocar assim. Literalmente diminuir o nosso nível, a nossa probabilidade de lesão, é esse horário. E aí, por volta de 8, 8h30, a melatonina volta a subir, o cortisol volta a cair e o nosso ciclo se reinicia. Então, a gente percebe que existe um padrão, que o ser humano ele tem um padrão correto. E se a gente obedece esse padrão, a gente percebe, literalmente, que as nossas atividades são potencializadas, desde atividade mental, desde atividade física, desde o nosso processo de digestão. Então, se a gente respeita esse relógio biológico, todos os nossos processos são potencializados, são maximizados. Se a gente não respeita esse processo, esse relógio biológico, os vários processos eles acabam ocorrendo de uma maneira não tão boa assim, vamos colocar. Então, um exemplo, se a gente come durante a noite, a nossa digestão ela não é tão eficiente quanto se a gente comesse durante o dia. Por exemplo, a gente sabe hoje que a mesma quantidade de calorias, se forem ingeridas à noite, tem uma maior probabilidade de causar obesidade do que se forem ingeridas durante o dia. Então, olha que engraçado. A caloria, ela não é uma caloria apenas, importa o horário que ela é ingerida, por causa do nosso relógio biológico interno. Se a gente tem, então, cronodisrupção, que é a ideia de não respeitar esse relógio biológico, acontecem diversos problemas. A gente já sabe que tem pesquisas apontando para problemas relacionados à artrite, à hipertensão, a câncer de cólon, câncer de mama, enfim, tem vários outros. E aí, você pode falar, tá, Felipe, já entendi a importância de respeitar esse relógio biológico, o que eu posso fazer para ajudar meu corpo a respeitar esse relógio biológico? As duas pistas que seu corpo sempre procura para regular o melhor possível esse relógio é luz e comida. Vamos falar de luz primeiro. Luz. O seu corpo, sendo bem direto, ele entende o seguinte: se tem luz é dia, se não tem luz é noite. Aí você vai pensar, lá vem o Felipe falar que tem que apagar todas as luzes, eu tenho que ficar tudo escuro à noite, não posso fazer mais nada, vou virar um monge. Então, o ideal realmente é não ter luz durante a noite. A gente sabe que durante a noite a luz da vela é até melhor, tá? Isso não é balela, isso tem comprovação. Só que o mais importante tá relacionado à sua exposição à luz solar. A nossa melanopsina, que é uma proteína do olho, ela entende melhor a luz solar do que luz de lâmpada, enfim, do que qualquer outro tipo de luz. E aí, os melhores horários para você ficar exposto a essa luz solar é quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Porque quando tem esse baixo ângulo solar, então quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, tem um contraste específico de luz amarela e luz azul que a nossa melanopsina ela entende melhor e aí ela regula melhor a ideia do cortisol e melatonina. Lembra, cortisol tem a ver com o estado de alerta,
E melatonina tem a ver com o estado de sonolência. Então, quando a gente fica exposto ou ao nascer do sol, ou ao pôr do sol, a nossa melanopsina regula melhor o nosso relógio biológico interno. E aí você vai falar, putz, Felipe, tem que acordar agora 4h30 para ficar vendo o sol. Não. As pesquisas mostram que entre 6 e 8 da manhã é um horário que a gente pode ficar exposto ao sol e realmente a melanopsina vai entender esse sol, essa luminosidade, vai repassar para o nosso núcleo supraquiasmático. Enfim, não precisa decorar esses nomes técnicos, mas é a parte do cérebro que regula esse relógio biológico interno. Então a primeira dica é essa em relação à luz. A segunda dica, comida. Nosso corpo entende que se a gente está comendo é dia. Fomos feitos para comer durante o dia. E o mais importante ainda, comer durante o dia e ter uma janela de restrição alimentar. O que é isso? Comer durante um período específico do dia. Não é para ficar comendo 24 horas por dia. O nosso corpo ele fica até louco, fica, ué, mas que horas que são agora? É dia? É noite? Enfim. O que a gente tem descoberto é o seguinte, o ideal é uma janela de alimentação de 10 a 12 horas por dia. Então, vamos supor, o cara começa a comer às 7 da manhã e o ideal é parar de comer às 7 da noite. Então, 12 horas de alimentação. Ou ele começa às 9 da manhã e para às 7 da noite. Então, 10 horas de alimentação. Por quê? Quando a gente dá esse período para o corpo de descanso, então, esse período de jejum, vamos colocar assim, ele entende que esse período é noite e esse é o período de maior reparação. Por isso que é importante ter um período que você não come. Então, deixando claramente, a luz fica exposta ao sol durante o momento que o sol se nasce ou o sol se põe, e a comida comer durante o dia, basicamente a maioria dessas calorias durante o dia, e ter uma janela de restrição alimentar, definir um horário que você vai comer e outro horário que você vai ficar em jejum. Essas são as duas principais dicas para você regular o seu ciclo circadiano e, consequentemente, maximizar todos os processos do seu corpo, tá bom? Grande abraço!